prosseguir então. Vejamos aqui então. João 4, versículo 4 ao 9 diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra. Peço agora que nos ajude a aprendermos, que possamos saber como Jesus procedeu, o que podemos aprender deste episódio que ele fez com esta mulher, episódio de evangelização, e que possamos poder não apenas ficar sabendo, mas também praticando e levando o evangelho a toda a criatura. Abençoe nosso tempo junto, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E vamos agora, então, fazer esse estudo. Não é um estudo exaustivo, não é um estudo conclusivo, tá? Não estamos cobrindo, falando, tratando de tudo que possa falar nessa questão de evangelizar, de evangelização. Mas hoje vamos ver o que podemos aprender deste episódio com Jesus. Porque, afinal de contas, evangelizar é a coisa mais importante para o crente e para a igreja, ou pelo menos deveria ser. Tá? E, além de ser a coisa mais importante, é uma das coisas mais negligenciadas e muitas vezes mal entendidas. Uma coisa tão crucial, tão básica, tão raiz de uma igreja, e tão negligenciada e, como eu disse, mal entendida. Tá? Muito mal entendida. Tem muitas igrejas, pessoas que estão praticando ou fazendo atividades, atos, achando que estão evangelizando e não estão evangelizando coisa nenhuma. Tá? Então nós vamos ver aqui algumas coisas a partir desse episódio aqui, tá? E a partir de João 4, 4 a 9. Então, pronto, Bíblia aberta. O número de participantes despencou aqui um pouquinho, não sei se está em queda, não sei se o negócio funciona em tempo real mesmo, mas em todo modo, vamos lá. Vamos ver algumas coisas que Jesus fez. Tá? A primeira dessas coisas, olha comigo no versículo 4, a primeira dessas coisas é que Jesus foi ao encontro da alma perdida. Jesus foi a alma perdida. Capítulo 4. Versículo 4, perdão. E era-lhe necessário passar por Samaria. O caminho mais rápido e mais curto para Samaria, para onde ele estava indo, no caso, ele estava indo para a Galileia. A gente lê isso no versículo 4, onde diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então Jesus estava na Judeia, indo para a Galileia, e o caminho mais rápido e mais curto entre esses dois era passando por Samaria. Isso daí era, geograficamente, era um fato. Porém, os judeus, de modo geral, eles muitas vezes, e geralmente, eles evitavam esse caminho mais curto justamente porque passava por Samaria. E como a gente leu aqui, que os judeus e os samaritanos não se bicavam, né? No versículo 9, no finalzinho, fala isso, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles se comunicam, porque às vezes não tinham comunhão, eles não tinham conversa, não tinham papo, não tinham... Havia uma estrada que conectava Galiléia e Judéia e passava bem por Samaria. Mas para evitar isso, ter qualquer contato, ou possibilidade de contato, muitos judeus faziam um contorno. Não era um atalho, o atalho é mais curto, não era um atalho, era o oposto de um atalho. Eles pegavam um caminho mais longo, mas eles passavam ao redor. Ficava um caminho mais longo, mais demorado,
mas muitos, a maioria fazia isso. Só que Jesus aqui, ele tinha um encontro divino marcado. No versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Ele falou, ele precisava, ele ia passar por lá. Isso pode significar que é necessário criar caminho. Tá? E essa é uma interpretação. Porém, nós sabemos, pelo versículo 9, e por relatos, e lendo e conhecendo o costume da época, muitos judeus não passavam por lá, eles davam a volta. Então ele fez questão de passar por lá, porque ele sabia que tinha alguém lá que ele precisava conversar e falar. Agora, note que interessante, se você olhar no versículo, em Mateus, capítulo 10, e no versículo 5 de Mateus 10, é interessante essa atitude de Jesus pelo seguinte, olha o que ele fala em Mateus 10, 5. Tá? Isso foi quando ele enviou os 7. Né? Lembrando que ele enviou 7, enviou 12, né? Depois enviou mais 70. Tá? Mas olha o que ele fala aqui quando enviou os primeiros 12. Diz assim, Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então você vê, Jesus quando enviou os 12 discípulos, ele falou, não é para falar com os gentios, não é para ir para os lugares dos samaritanos. Porque os samaritanos, só para dar um pouquinho de história, o samaritano era uma mistura entre judeu e gentil. Os assírios, voltando muitos anos atrás, bem antes de Cristo, eles haviam sido capturados. O povo judeu foi capturado pelos assírios e ficou, então, a terra vazia praticamente. Só que os assírios não levaram todo mundo. Eles deixaram o pessoal na terra para a terra não ficar totalmente abandonada. Agora, a grande maioria das pessoas, em especial as pessoas que tinham habilidades, que tinham treinamento, tá? O pessoal que tinha como contribuir para a economia, a sociedade lá da Síria, eles levaram. Ficaram o pessoal que não sabia lá muita coisa, ficaram os pobres, os desqualificados, e nem todos os pobres e todos os desqualificados, mas deixaram algumas pessoas que não eram, digamos assim, o creme do creme. Tá? Era um pessoal que talvez não tinha muita habilidade, muita capacidade, enfim, ficou esse pessoal. Esse pessoal ficou lá e começaram então a casar com os gentios daquela região que havia. O resultado é que surgiu então os samaritanos, que era uma mistura entre o povo judeu e os gentios naquela época. Então o judeu ali rejeitava eles, não queriam conversar com eles, e também um pouquinho de vice-versa. Tanto que a mulher fala, como é que você, sendo judeu, fala comigo, que sou número 1, uma mulher, que o homem judeu também não falava com a mulher. Tá? Inclusive até hoje, na cultura daquela região, não Israel hoje, mas você vê o mundo árabe, os muçulmanos hoje, você não fala com uma mulher muçulmana, de modo algum. Tá? A mulher tem que sair coberta, não pode sair de casa sozinha, não pode ir para o shopping sozinha, não pode ir, um monte de restrição. Então, ela ficou surpresa, falou, eu sou mulher, o fato que você está falando comigo já é espantoso. Agora, além de mulher, eu sou samaritano e você está falando comigo, é algo que estava fora do comum, tá? Mas então Jesus sabia que havia alguém em Samaria, mais particularmente naquele local, naquele momento, que estava pronta para receber o Evangelho e ser salva naquele dia. Agora, veja bem, nós não somos Jesus, nós não temos esse conhecimento. Jesus sabia, ele era Deus, ele tinha uma outra perspectiva. Nós não sabemos. Tá? Nós não sabemos quem vai aceitar, quem quer aceitar, quem não quer, onde vão estar, quando isso vai ser. Então, como nós não temos isso que Jesus tinha, então Jesus deixou o seguinte comando em Marcos 16, versículo 15. Ele falou assim, e disse-lhes, e disse-lhe, vou começar de novo, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é nós irmos. E a primeira coisa que estamos vendo que podemos aprender de Jesus, evangelizando, é justamente isso. Jesus ele foi ao encontro da alma perdida. Ele foi. O comando em Marcos 16,15 é ide, é para a gente ir. Jesus foi, nós precisamos ir também. Tá?
Então, o nosso dever, a nossa responsabilidade é de a gente ir. É a gente ir. Tá? Todos. Não é só para o pastor, não é só para os jovens, não é só para os nossos filhos e os pais, não. Não é para ir só as mulheres, não os homens. Para todo mundo ir. Tá? Eu evangelizo há anos, muito mais tempo do que eu sou pastor. Então, o fato que eu saio para evangelizar frequentemente, praticamente toda semana, em circunstâncias normais, não é porque eu sou pastor. Eu sempre fiz isso. Nós sempre devemos fazer isso. Tá? Eu não evangelizo porque eu sou pastor, eu evangelizo porque eu sou crente. Então, se você é crente, a sua responsabilidade, o seu dever, o seu mandamento que Jesus nos manda fazer é a gente ir de pregar o evangelho a toda criatura, a todos nós. Outra coisa, evangelizar não é um dom. Hoje eu vi algumas pessoas falar, pastor, não tem um dom para isso. Não, você não tem um dom para isso, tem razão. E nem eu tenho, e ninguém tem, porque não é um dom. Evangelizar é uma ordem, é um mandamento, é um dever, é uma responsabilidade. Não é um dom. Não é um dom espiritual, não é um dom natural. Agora eu entendo. Existem pessoas que têm uma certa habilidade, são mais comunicativas, são menos tímidas, talvez. Elas têm um dom, não no sentido espiritual da coisa, mas no sentido de um talento natural. De repente a pessoa trabalha com o público, a pessoa é um vendedor, muitas vezes, a pessoa sabe conversar, sabe negociar, enfim. Alguém que é desenrolado, tem uma lábia boa, por exemplo. Tá? Mas isso não quer dizer que as pessoas que não têm essas habilidades naturais ou talentos naturais estão isentas, de modo algum. De modo algum. De alguma forma nós temos que estar envolvidos nessa questão de evangelização. Tá? Então, é uma ordem, ide e pregai para todo mundo, toda criatura, e por todo mundo, então não é só aqui, por isso que temos todo mundo que participar do programa evangelístico e do programa missionário, no sentido que nós sustentamos financeiramente, com nossas orações, o trabalho de missionários que estão onde nós não podemos estar. A nossa igreja, nós temos pessoas, missionários, que nós apoiamos financeiramente e através de oração. Aqui no estado vizinho de Aracaju, nós temos um missionário que ajudamos lá em Minas Gerais, no estado de São Paulo. Nós temos um trabalho também que ajudamos o Ministério dos Ribeirinhos lá em Belém do Pará. Nós temos missionários nas Filipinas, missionários lá na Irlanda, tá? Em Dublin, na Irlanda. Temos um missionário que trabalha com a população encarcerada, na Missão Rocha Eterna. Tá? Então, esses são missionários que vão fazer por todo mundo. Nós não podemos ir por todo mundo. Então, nós enviamos, participamos de levar o evangelho, de pregar o evangelho a todo mundo. Mas quanto à nossa Maceió, a nossa cidade, então isso cabe a nós. Tá? De alguma forma ou de outra. Tá bom? Então, todos nós temos esse dever, responsabilidade, é um mandamento, não é um dom, e todos nós vamos prestar contas perante Jesus no tribunal de Cristo. Nós vamos ter que explicar o porquê nós não fomos. E, francamente, não tem razão, motivo, justificativa nenhuma. Então, a coisa mais importante que podemos aprender desse episódio, e talvez a coisa mais importante que você possa aprender sobre evangelização, número 1, topo, prioridade total, lá em cima, sabe qual é? Ir. Ir. Simples. A coisa mais importante é você ir. Se você não for, então não vai rolar, não vai acontecer. Temos que ir. O comando é ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Temos que ir. E Jesus, ele foi. Ele foi para Samaria, ele foi para o poço, e lá estava ele. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. A coisa mais importante é a gente ir. Então, é importante você e eu irmos. A segunda coisa que podemos aprender aqui, também é muito importante, muito prático, a gente encontra no versículo 6 de João, capítulo 4, que diz o seguinte: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à 6ª hora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Ok, pessoal, o que isso nos ensina? Bom, entre outras coisas que nós vamos ver mais tarde, eu quero apontar aqui que Jesus evangelizou mesmo sem vontade, mesmo sem estar afim, mesmo sem estar com disposição, ele evangelizou, ele se preocupou, ele se ocupou, ele se aplicou nessa tarefa. Tá?
Outra coisa, a gente falou sobre ir, né? Então, muitas vezes a gente não vai porque a gente está sem vontade. E Jesus foi sem vontade. Pastor, como é que você sabe que Jesus foi sem vontade? Porque o texto fala aqui. Tá? E nós sabemos que Jesus estava, no versículo 6, ele estava cansado, acabamos de ler que falou que estava cansado. A gente lê no versículo 7 que ele falou, dá-me de beber, ou seja, não só ele estava cansado, ele estava com sede. E a gente sabe no versículo 8, que nós lemos, no nosso texto original, na leitura original, que fala, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Por que você acha que eles foram comprar comida? Porque eles estavam com fome. Tá? E só para dizer aqui, para quem não sabe, a hora sexta, essa hora sexta que o judeu contava a hora, não como a gente usa o sistema romano, gregoriano romano, o calendário, o horário. O judeu não usava isso. Então, a hora sexta não era 6 horas da manhã, ou 6 horas. Eles trabalhavam com vigílias. Tá? E a sexta hora, a sexta vigília, era meio-dia. A vigília começava às 18 horas do dia anterior, tá? E era contado, e a sexta hora equivalaria, ou equivale, hoje, para nós, meio-dia. Então era meio-dia, estava quente, ele estava cansado, com sede e com fome. Agora, se você está cansado, com sede e com fome, eu te garanto que você e eu não vamos estar com vontade ou a fim de evangelizar. A gente vai querer comer, matar a sede, matar o cansaço, levantar as pernas, cansar um pouquinho, e não há nada de errado com isso. Agora, o errado é usar isso como desculpa para não evangelizar. Não é pecado nenhum estar cansado, com fome e com sede. Mas Jesus estava cansado, com fome e com sede, era meio-dia, estava quente, e ele foi. Não quer dizer que você tem que ir ao meio-dia, ou que você tem que ir cansado, ou tem que estar com sede ou com fome, não é isso. Mas isso não serve de desculpas, é isso que temos que tirar desse contexto. Isso é importante, tá? Porque, como eu falei, se nós estamos dessa forma, a gente não vai estar muito propício para estar querendo evangelizar, não. Eu entendo. E sabe de uma coisa? Jesus também entende. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, tem um versículo interessante, tá? E muito importante. Fala assim em Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, se eu ler o contexto de Hebreus 4, está falando sobre Jesus Cristo, tá? Que é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes e ele é o sumo, o sacerdote-chefe. Tá? Enfim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Frise bem a palavra fraqueza. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Jesus foi tentado em tudo como nós. Ou seja, toda tentação que nós temos, ele teve. Então, aqui nós vemos que ele teve fome, ele teve sede, ele estava cansaço, dentro de um contexto de evangelização e da responsabilidade, dever e obrigação que todo crente tem de fazer isso. Dentro desse contexto, ele cansado, com fome, com sede, ele evangelizou. Isso é muito importante. É muito importante a gente fazer isso. Tá? A palavra pecado na Bíblia, tá? Eu vou dizer o porquê. Tá? É porque não evangelizar é pecado? Tá pronto para a resposta? É. O crente que não participa de evangelização de alguma forma, e existem várias formas de evangelizar, tá? Não é só um dia, uma hora, uma maneira, uma forma, não, várias formas, mas evangelizar, se algum crente, algum filho de Deus não está engajado em alguma forma, em algum grau, em uma maneira de evangelizar, ele está sim em pecado. Eu vou explicar por quê. Na Bíblia, a palavra pecado, ela é a palavra grega amartano ou amartia, que dependendo da conjugação, é uma dessas palavras. Mas essa palavra, ela significa, essencialmente, significa errar o alvo. Errar o alvo. Então, quando você erra o alvo, é que você não está exatamente, não está onde é o propósito. Não é exatamente onde deveria chegar. Tá? Imagina atirando uma flecha. A flecha tem que acertar o alvo, o meio do alvo. Se você errar o alvo, então a flecha não fez o que queria.
Se estiver caçando, por exemplo, não adianta você lançar uma flecha e a flecha bater no chão em vez de bater na presa que você está caçando. Errou, não teve função nenhuma, tá? Não serviu de nada. Então, a palavra pecado quer dizer errar o alvo, errar a meta. Podemos fazer isso, dizer isso, tá? E qual é a nossa meta? Qual é o nosso propósito que Deus tem para a gente? Bom, se por mais nada, a gente leu agora há pouco em Marcos 16, 5, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós não estamos pregando o evangelho a toda criatura, se nós não estamos pregando o evangelho, mais uma vez, não é para a gente ficar na igreja pregar, na igreja a gente prega. Não, 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 não. A gente tem que ir. Temos que ir pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho. Tá? Então, se a gente não estamos indo pregar o evangelho, se nós não estamos participando de alguma forma, algum grau, alguma maneira, então nós estamos errando o propósito, estamos errando o alvo, estamos em pecado. Tecnicamente, isso é sim pecado, tá? Mesmo quando estamos cansados, com fome e com sede. Ah, pastor, mas eu estou cansado, o que eu faço? Faça como Jesus, vá. Ou melhor, se programe. Se programe. Mas mesmo que você não se programou, Jesus estava viajando. Ele parou no caminho, era meio-dia, era hora de comer, estava com fome, estava cansado, com sede. Mas mesmo assim, ele não falou, eu estou cansado, com fome, com sede, o sol está quente, eu vou procurar uma sombra, vou descansar. Não. Tá? Não há nada de errado em comer, beber, descansar, procurar uma sombra, não tem que evangelizar no meio-dia no sol quente. Não é isso que estamos falando. O que eu estou falando aqui é sobre desculpas e justificativas. Basicamente, não há desculpa ou justificativa. Cansaço, sede, fome. Tá? Pastor, mas eu trabalhei. Trabalhe menos. Vai evangelizar, esqueça o cansaço. Faça alguma coisa, não tem desculpa, não tem justificativa. Tá? Meu trabalho. Olha, se você está tão ocupado que você não tem como evangelizar, então você está muito ocupado. Está ocupado demais. Tá? Porque nós não estamos aqui na Terra para comer, beber, descansar e trabalhar. Não há nada de errado com isso, mas esse não é o nosso propósito aqui na Terra. Tá? Esse não é o motivo qual Jesus nos deixou. Então, Jesus priorizou, acima das suas necessidades e interesses próprios, o ato de evangelizar. Tá? E se estamos tão cansados demais, que nós não temos energias e força e disposição para evangelizar, tudo bem. Mas então você também deve estar igualmente disposto para trabalhar, para estudar, para se divertir, para recreação. Se você está cansado demais, exausto demais, ao ponto que você fala, pastor, não vou porque eu... Então, por que isso só se aplica à evangelização? Você está cansado, exausto? Estou. Mas quando chega o dia e a hora de trabalhar, você não vai, mesmo cansado? Ou você liga para o seu patrão e fala, alô, chefe, hoje eu estou cansado, vou não, viu? Você vai fazer isso? Você não faz isso. Você não deixa de estudar, de ir para a escola, para a faculdade, fazer o trabalho, preparar o seu TCC. Enfim, a vida não para porque estamos cansados, com fome, com sede, ou seja lá o que for. Então isso não é desculpa. Então vamos programar a nossa vida, e aí é outra lição que a gente pode aprender, tá? Não é exatamente aqui, porque Jesus não programou a questão de fome, sede e cansaço. Não, ele simplesmente fez, apesar de estar com fome, sede e cansaço. Mas não é nada de errado de a gente se programar para tentar estar descansado um pouquinho, entendeu? Então vamos supor, digamos, que você vai evangelizar sábado à tarde, por exemplo. Então sábado de manhã, você acorda um pouquinho mais tarde, fica descansando, você toma um bom café da manhã, você almoça, pega leve. Agora, você acorda sábado, aí você vai jogar futebol às 6 da manhã, fazer uma faxina, não sei o que mais, a fazer isso e aquilo, aí não tem tempo de comer, aí almoçou, não deu, aí quando é 3 horas, pastor, estou exausto, cansado, nem tomei café, nem almocei hoje, já é 2 horas. Peraí, aí é culpa de quem? Então nós temos que se programar. Tudo isso são coisas práticas. Agora, Jesus, mesmo cansado, com fome, com sede, no meio da viagem, mesmo assim, ele não negligenciou a responsabilidade de evangelizar. E nós devemos aprender isso com ele. Está com vontade? Está sem vontade? Não interessa, vai evangelizar do mesmo jeito. Uma coisa que eu percebo, pasmem, vocês vão ficar chocados que eu vou falar. Existem ocasiões que o pastor da igreja, não está muito disposto ou com vontade. Tá? Existem ocasiões que eu tive uma semana muito corrida, que eu estou cansado, muitas vezes eu não almocei. Existem ocasiões, não é sempre, mas tem ocasião que eu não estou afim.
francamente. Mas sabe uma coisa? Eu vou. E é incrível o que acontece. É quando eu vou e quando a gente começa a evangelizar, a gente está evangelizando, o Senhor fortalece. O Senhor fortalece. O cansaço passa, a fome passa, tudo passa. Tá? E você fica focado naquilo. E sabe por que isso? Lá em Mateus 28, Jesus falou que ir pregar o evangelho, fazer discípulos. Aí no final do versículo 28 ele fala assim: e eu estarei convosco. Quando a gente vai evangelizar, sabe quem vem com a gente? Jesus. Quando nós estamos evangelizando, o Espírito Santo nos capacita, ele nos energiza, nós temos a força, o poder, o vigor de Deus para fazer a obra de Deus. Tá? Então, não se limite às suas forças. Deus fortalece. Agora, Deus não dá a sua força se você não for fazer a vontade dele. Tá? Então, está sem força, está cansado? Vá, que você vai ficar surpreendido do que vai acontecer. Ah, estou cansado, desanimado, preocupado. Quer fazer uma terapia maravilhosa? Tá? Vai evangelizar. Vai pregar o evangelho. Eu te garanto, já ouvi muitas pessoas falar isso para mim. Pastor, eu estava cansado, preocupado, aperreado, acabei cheio de problema. Eu fui evangelizar, é como se dei uma limpada. Nunca fez? Tente, prove. Provar e ver de que o Senhor é bom, é verdade, acontece. Tá? Agora, claro, não devemos só evangelizar por motivos egoísticos de relaxar a cabeça. Não, mas acontece. É um bônus muito bom. Tá bom? Então, estamos vendo aqui que podemos aprender, primeira coisa, que Jesus, ele foi, é importante a gente ir. 2, ele foi mesmo sem estar com vontade, cansado, não interessa, ele foi. Terceira coisa, vamos voltar para o versículo 6 e 7, mais uma vez, tá? Diz assim: e estava ali a fonte de Jacó, ponto. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Note aqui, tá? Isso aqui é a terceira coisa que quero falar sobre evangelização nesse texto. Note aqui que Jesus, ele criou uma oportunidade. Ele criou uma oportunidade. Tá? Se pergunte, por que ele sentou logo ali? Por que ele sentou logo ali, naquele local, naquela hora? Foi por acaso? Claro que não. Foi proposital. Jesus saberia aonde a mulher estaria, mas mais do que isso, ele saberia quando a mulher estaria, aonde a mulher estaria. Claro, ele sabe disso. E como eu falei, nós não temos essa capacidade, talvez, de saber especificamente quando uma específica pessoa vai estar em um específico local, em um específico momento. Tá? Então a gente tem que fazer o quê? Ir a todo mundo, tá com a antena ligada a toda hora. Tá? Porque nós não somos Jesus. Nós somos humanos limitados, mas nós podemos e devemos fazer a nossa parte. Mas não só era interessante aonde a mulher estava, mas quando ela estava. A Bíblia fala, como nós já vimos, que era a 6ª, era meio-dia, o sol estava quente. Normalmente, culturalmente e diariamente, cotidianamente, as pessoas iam no poço buscar água, tá? Que isso se perde um pouquinho para a gente hoje, que hoje eu acho que ninguém me ouvindo hoje, ou aqui, vai no poço pegar água. Tá? Se tem um poço, tem uma bomba elétrica, você liga uma tomada que puxa água. Então, essa história de ir para o poço pegar água, isso daí é uma coisa que não está no nosso contexto cultural cotidiano. Mas naquela época, quando as pessoas iam buscar água, elas não iam ao meio-dia. Por quê? Porque a água é pesada, só carregar um monte de cântaro ou balde, ou seja lá o que for, cheio de água pesada no sol quente. Não. Você pegava de manhã cedinho, quando o sol estava ainda levantando, era fresco. Você ia no final da tarde, quando o sol estava se baixando, já estava mais fresco. Ninguém ia meio-dia. Por quê? Porque o sol está quente. E por que essa mulher foi? Bom, a gente sabe aqui, pelo versículo 17 e 18, nós vamos voltar para eles daqui a pouquinho, onde fala assim: a mulher respondeu a Jesus, no caso, e disse: não tenho marido. Disse Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, essa mulher era uma mulher que era mal vista, uma mulher de má reputação, digamos assim, tá? Especialmente naquela época. Então, eles estavam. Não que é menos errado hoje, não é isso, mas naquela época era menos aceito. No Brasil, você vai voltar 50, 60 anos, não era aceito como é hoje. Hoje virou festa, né? Mas tudo bem. Voltando aqui ao assunto.
o, o, a mulher, ela evitava, não era coronavírus, não, mas ela evitava aglomerações, ela evitava ir quando todo mundo estava. Por quê? Porque quando todo mundo do vilarejo ia para o poço, iam olhar para ela meio assim, que de lado, e dizer, tá naquela dali, pois é. Ela queria evitar isso, então ela ia quando ela sabia que não teria ninguém. Ela ia quando ela sabia que lá ia estar só ela e as moscas. Então Jesus foi no local, no poço, ao meio-dia, quando não tinha ninguém. Mas ele sabia que essa mulher iria, porque Jesus sabia o problema dela. Sabia como que ela teria que evitar, ou gostaria, ou tinha tendência de evitar as multidões. E se estaria lá naquela hora, tá? Então, por ela ser mal vista e evitar interagir com as pessoas, ela foi justamente num local e num horário onde não teria ninguém. Isso diz o que pra gente? Que nós não devemos pré-julgar as pessoas. Importante. Nós não devemos pré-julgar as pessoas. Não interessa. Não interessa. A decisão de ouvir e aceitar o evangelho deve caber apenas ao ouvinte, não ao evangelizador. Tá? Vamos criar oportunidades com todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, você chega numa casa, numa porta, e eu não sei se alguém já viu isso, mas está lá. Católico e feliz. Aqui somos católicos. Aí você vai lá, em vez de bater na porta, você fala, eles são católicos. Bom, se são católicos, então já não vão querer saber, então é melhor para a próxima ir adiante, vamos ver adiante. Gente, você acabou de decidir pela pessoa se ela quer, ouvir e dois, aceitar. Não prejulgue. Tá? Você vê alguém que a pessoa está bêbada, pô, irmão, você está bêbada, talvez não vai entender nada, mas alguém que você olha assim, está sentado, tomando uma cerveja, tomando uma bebida alcoólica, você passa assim e fala, esse cara não está interessado. Você sabe. Eu já contei a história que uma vez, quando eu fui fazer uma visita de pesquisa aqui em Maceió, antes de vir para cá, eu estava evangelizando lá da rua, havia um bar no outro lado da rua, tinham 3 pessoas à mesa de bar, me chamaram, tá? Eu entrei no bar, sim, o seu pastor entrou no bar, tá? Eu sentei na mesa com eles, ok? Estava o meu parceiro comigo, e eles perguntaram, então não sentei na mesa. Eu fui até eles e perguntaram, o que você está fazendo? Eu falei, estou evangelizando, evangelizando. Aí comecei a falar e disseram, senta aí, a gente quer ouvir. Resumindo, eu sentei, eles mandaram a dona do bar baixar a música que estava alta para eles ouvir melhor. Ou seja, eles queriam ouvir e ouviram, me chamaram. E sabe da maior? Dos 3, 2 aceitaram Cristo. E o que não aceitou é porque estava trêbado. E a esposa dele falou, passa lá em casa amanhã, quando estiver melhor, para falar com ele também. Eu falei, passo. E eu passei e no dia seguinte ele recebeu Cristo. Tá? Então, entenda. Eu poderia ter falado, não vou não, estão no bar, eles não vão querer saber. Eles queriam saber, eles me chamaram. Então eu não posso, nós não podemos pré-julgar e dizer, aquela pessoa não está interessada. Dê a oportunidade da pessoa ouvir, pelo menos. E se a pessoa ouvir e não quiser receber, também não pré-julga. Não cabe a nós decidirmos. Isso é pré-julgar. É você dizer, não, aquela pessoa não vai querer. Você sabe se ela não vai querer. Eu sei se a pessoa não vai querer. Não. Então Jesus falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Tá? Por todo mundo, todo canto. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, nós temos que criar oportunidades com todo mundo. E não ficar decidindo pela pessoa se ela quer ou se ela não quer ouvir e aceitar. Porque ninguém aceita sem ouvir. E ninguém ouve sem alguém falar. É isso que Romanos 10 fala. Né? Como ouvirão se não tem quem pregue? E como vai ter quem pregue se não forem enviados? Tá? Então nós fomos enviados. E nós temos que falar. Agora a pessoa só vai ouvir e aceitar se a gente falar. Que enviado nós fomos. Então nós temos que falar e deixar a pessoa escolher se ela quer ouvir. Muita gente não quer ouvir. Não posso fazer nada. Eu não posso forçar a pessoa a ouvir. Muita gente não quer aceitar. Eu também não posso fazer nada. Tá? Então, nós temos que fazer a nossa parte e criar, sim, oportunidades e não decidir por eles se eles vão ou não querer. Tá? Então vamos ficar alertas, atentos para as oportunidades que Deus traz em nossas vidas, sem a gente procurar, elas acontecem. Tá? E também criar oportunidades. Uma dessas maneiras é você ter um tempo que você separa, que você santifica, que você dedica à evangelização. A igreja se reúne
sábados à tarde, tá? Nós tínhamos também quarta-feira à tarde, só que estamos trabalhando, estudando uma coisa ou outra, não é quase ninguém, então a gente está fazendo um trabalho mais focado à igreja nova, lá na sombra. Mas a questão é, tem um horário. Ah, pastor, sábado à tarde não dá para mim. Ok, nada mágico com sábado à tarde. Sábado à tarde, às 15 horas, é o momento que a gente achou mais propício, que tem pessoas disponíveis, tanto na igreja quanto para ouvir. Mas se para você, qualquer dia da semana, qualquer horário é melhor, não tem nenhum problema. Combina com o irmão, irmã da igreja para ir junto, ou vai sozinho. Enfim, dê um jeito, nada de mágico. Mas tem que haver um horário que você separa. Se você não separar um dia, uma hora, um momento, um tempo de evangelização, então não vai acontecer. Tá? Não podemos só depender das oportunidades que aparecem. Como Jesus, nós temos que criar oportunidade. Nós temos que fazer acontecer. Nós temos que ser proativos, temos que correr atrás e não ficar esperando apenas para que, se e quando aparecer aquela oportunidade, tá bom? Então nós temos que sair às portas, nas ruas, nas escolas, nas praças. Eu, pessoalmente, não sei se é essa a sua experiência, mas eu, pessoalmente, na minha experiência pessoal aqui no Brasil, é muito mais produtivo praças e ruas e calçadas. Tá? Às vezes eu saio, eu não chego a bater em nenhuma porta. Às vezes eu bato uma porta, ou não, mas muitas vezes eu bato em uma porta, falo com alguém, mas depois tem alguém na calçada. Então, na calçada, na rua, nas praças, que eu tenho a maioria da minha interação na evangelização. Tá bom? Mas se não tem ninguém na rua, bata na porta. Tá? Se tem alguém na rua, fala com a pessoa na rua. Tá? Vá lá na praça. Enfim, crie a oportunidade, faça acontecer. Tá bom? Próxima coisa que podemos aprender, vamos lá para o versículo 19 de João 4, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A quarta coisa que devemos aprender, tá? Nós já vimos que Jesus, ele ia, nós temos que ir. Nós vimos que Jesus, agora há pouco, nós vimos que ele cria oportunidades e que a gente tem que ir e criar oportunidade com ou sem vontade. Cansado ou não, nós temos que ir. E aqui nós estamos vendo o seguinte, que Jesus removeu os empecilhos, os obstáculos, os impedimentos. Tá? Aqui, e outra coisa, isso é muito, muito comum. Se você está me ouvindo e você tem alguma experiência de evangelização, você sabe exatamente o que eu estou falando. Tá? Muito comum as pessoas fazerem justamente isso, levantar obstáculos, empecilhos. Igualzinho aconteceu quando Jesus, no livro de João, no capítulo anterior, estava falando com um tal de Nicodemos, um fariseu. Então, eu vou ler aqui para você, João 3, versículo 1, versículo 2. É um capítulo atrás, mas outro episódio de evangelização, tá? Que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um líder, um chefe. Versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você percebeu aí o que estava acontecendo? Nicodemos foi, e já foi lisonjeando. Igual a mulher fez, eu vou voltar para ela daqui a pouquinho. Primeiro ele falou assim para Jesus, falou, Rabi. Rabi era um título exaltado, e para o fariseu. As pessoas chamavam o fariseu de Rabi. Tá? Rabi quer dizer mestre, professor. Tá? Então ele chamou Jesus de Rabi, aí disse, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Quer dizer, não só o mestre, o Rabi, mas você vem de Deus. E ele fala, porque ninguém faz o que você faz sem ser de Deus. Aí você fala assim, pastor, o que tem isso a ver com nada? Olha o que a mulher falou lá no versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Não é bem um empecilho, mas a mulher começa a lisonjear para querer destrilhar, querer tentar amolecer a situação. Jesus, especialmente. Nicodemos foi tentar, talvez, jogar, né, ele humano, achando que estava lidando com outro ser humano normal, e não Cristo, né, Emmanuel, Deus na carne, Deus entre nós. Então, o que acontece é isso. A mulher falou, Rabi, falou, Senhor, você é mestre. Nicodemos falou, Rabi, em referência a Rabino, que é mestre. Rabi, você é um mestre, vindo de Deus, você faz coisas que só Deus faz. Então, eles estavam o quê? Estavam tentando dar uma lisonjeada. Tá?
E a segunda coisa que a mulher fez, logo depois da lisonjeada dela, e Nicodemos fez a mesma coisa. Quando Jesus falou, tem que nascer de novo, ele falou, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe? Quer dizer, ele também estava colocando, dizendo basicamente, isso não faz sentido. Mas a mulher, no versículo 20, ela fala o quê? Nossos pais adoravam aqui, e seus adoravam ali. Ou seja, o que foi que a mulher fez? Ela levantou polêmica. Ela começou a levantar polêmica entre os judeus e os samaritanos. Isso você vai ver direto. Quando você vai evangelizar, muitas vezes, a pessoa começa a querer saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Você vai perguntar, Adão tinha umbigo? Ou vai querer perguntar, essa questão de línguas e visões, como é que é isso? A pessoa vai querer trazer uma outra coisa, uma polêmica, um outro assunto, vai querer falar de outra pessoa, e quanto aos isso aqui, eles vão querer levantar polêmica. Não interessa o que é, qualquer polêmica, qualquer coisa para distrair você e eu, que estamos evangelizando, para distrair do evangelho, para destrilhar, para desnortear, para tirar a gente do caminho que a gente estava seguindo de fazer. Então, o que foi que Jesus fez? Se você ler adiante, ele continuou. Ele não entrou na questão desse monte, aquele monte, seus pais, meus pais. Ele não entrou isso. Ele simplesmente continuou. E é isso que nós devemos fazer. Se alguém faz uma questão... E muitas vezes, veja bem, nem sempre necessariamente é uma polêmica inválida. Pode ser que uma coisa válida, mas sabe o que você faz? Tá? Você não diz, dá uma bronca na pessoa, entendeu? Eu sei o que você está fazendo, você quer me distrair, mas você não vai me pegar, não. Eu conheço essa tática. Não faça isso. Simplesmente ouça e diga, sabe de uma coisa? Essa é uma excelente pergunta. Esse assunto é muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu acabar aqui, tá? Deixa eu acabar aqui, aí depois a gente volta, aí eu explico para você, ou você fala, olha, isso aí não é uma área que eu conheço muito bem, mas eu vou procurar me informar e eu volto. Já deixa a porta aberta para uma visita de retorno. Tá? Ou eu vou falar com o meu pastor, eu vou me informar com ele, outra vez eu posso pedir para ele vir aqui explicar uma coisa para você, é outra forma também. Tá? Então existe forma de você contornar isso, agora o que você nunca deve fazer é morder a isca. Tá? Porque muitas vezes, e eu já fiz isso algumas vezes, tá? É muito sutil. Você começa a explicar, vendo a pergunta, daqui a pouco você passou 1 hora lá com a pessoa, não apresentou evangelho, coisa nenhuma, e você acaba muitas vezes também entrando em um debate. Especialmente se a pessoa ela já é adepta de outra religião, outra doutrina, outra igreja, e ele não está ali interessado no evangelho, ele quer discutir com você. Ele quer, às vezes, entre aspas, doutrinar ou evangelizar você. Ele quer mudar a sua opinião. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Testemunho de Jeová. Quer uma dica? Você fala com alguém, a pessoa pergunta para você, você pergunta, você tem certeza que você morrer hoje? Você vai para o céu? A pessoa vai dizer, o céu não existe, o céu é na terra. Não existe, pronto. Você já sabe de cara que existe uma boa possibilidade de você estar falando com o testemunho de Jeová. E ele vai querer mudar as mesas, ele vai querer, entre aspas, evangelizar você. Tá? Então é importante também, senão você ficar batendo boca, discutindo ali, não vai resolver nada. Tá? E casos assim, a pessoa ela quer polêmica, ela quer discutir, ela não está interessada. Sabe o que você faz? Mova. Fala, muito boa tarde, obrigado pelo seu tempo, passe bem, vai embora. Não se detenha. Olha, o trabalho de trazer convicção, interesse, o trabalho da sede espiritual, o trabalho de abrir o coração e a mente de qualquer um para o Evangelho, não é meu e seu. É do Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho é ir, é apresentar o Evangelho de forma clara, tá? É você se apresentar de forma confiável. Porque eu digo uma coisa, antes de crer no Evangelho, a pessoa tem que crer em você. Então você chega lá, todo com um cigarro aqui, uma lata de cerveja aqui, e aí, Mel, como é que tá? A pessoa, você vem falar de Jesus para aquela pessoa, a pessoa não vai querer saber. Eu dei um exemplo exagerado, obviamente. Então nós temos que ir de forma agradável, de forma apresentável, entendeu? Então, tome banho, escove o dente, passe um perfume, desodorante, entendeu? Então, seja apresentável, não precisa ir de terno e gravata, não é isso, tá? Não é isso. Não tem que ir como se você iria para uma igreja toda internada, não é isso, tá? Mas se apresente bem, entendeu? Penteie o cabelo, tá? Você faça barba, né, pastor? Pois é, mas é outra conversa, entendeu? Se apresente bem, seja alguém que a pessoa sinta a vontade de conversar, tá? Se apresente bem,
apresente com clareza, seja agradável. Não chega lá, você sabia que se você morresse hoje sem Cristo, você queimaria para sempre no fogo do inferno. É verdade, mas isso não é o jeito de você abordar uma pessoa. Entendeu? Então, a nossa responsabilidade é ir de forma agradável, de forma empática, simpática, misericordiosa, compassiva e apresentar o evangelho de forma que a pessoa entenda e aceita. Agora, a gente pode fazer tudo isso, mas se o Espírito Santo não trabalhar na pessoa, agora ele trabalha. A questão é se a pessoa vai ou não responder e se abrir a esse ministério do Espírito Santo, aí não é com a gente. Aí não há perfume, não há cara bonitinha, roupa arrumadinha, engomada, aí não tem jeito. Tá? Se a pessoa não quer, está fazendo o braço duro para o Espírito Santo, você pode ser quem for da apresentação mais clara, mais brilhante do Evangelho. Você não quer, você não quer. Mas quem decide é ela, não somos nós. Então nós temos que fazer a nossa parte e o resto a gente entrega para ele fazer a parte deles. Certo? Faz sentido? Muito bem. Última coisa de hoje, tá? Estamos 51 minutos. Último ponto de hoje, tá? Eu sei que tem várias pessoas que têm chegado, talvez não desde o começo, mas isso deve ficar gravado e disponível, inclusive de forma pública. Eu vou deixar para qualquer pessoa poder acessar isso, com ou sem o link, tá? Mas se você chegou na metade do caminho, eu aconselho você voltar depois que for disponibilizado e assistir na íntegra, por favor. Última coisa de hoje, tá? Vamos para João capítulo 4, versículo 15. Último ponto sobre evangelizando, aprendendo com Jesus. Diz assim, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa d'água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Basicamente, a mulher ouviu o que Jesus estava oferecendo, e ela falou, eu quero dessa água. Tá? Claro, Jesus não estava falando de água, talvez naquele momento nem entendeu direito a água que Jesus estava oferecendo, não era água de beber, estava sobre o evangelho, sobre salvação. Mas note como ela estava interessada. Ela estava querendo. Agora, o último ponto é o seguinte, tá? Jesus perdeu a mulher antes de salvá-la. Eu vou repetir. Jesus perdeu a mulher antes de salvá-la. Mas o que quer dizer isso? Antes de alguém ser salvo, tá? Eu ia dizer, antes de você levar alguém para Cristo, antes da pessoa ser salva por Cristo, ela primeiro precisa se ver como perdida. Isso faz sentido. Se a pessoa não se vê como perdida, então, você salva do quê se eu não sou perdida? Tá? Então Jesus fez exatamente isso. Isso é um ponto crucial e importantíssimo no Evangelho e na apresentação do Evangelho. Se você não encarar a pessoa com o seu pecado, a pessoa com a condenação da qual ela está debaixo, se isso não ficar cristalinamente claro, não tem como prosseguir no Evangelho e jamais concluir uma evangelização sem você levantar, tocar nesse ponto. É um ponto crucial. Tá? É pecado. Não tem como você pregar o evangelho sem abordar o pecado de forma clara, direta e confrontal. Tá bom? Então, a mulher quis aqui, mas antes de prosseguir, a mulher falou, dá-me. Ela falou, eu quero. Dá-me essa água, eu quero. Antes de dar, olha o que Jesus falou no seguinte versículo, no 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher falou, eu quero. Eu falei, quer, tudo bem, mas primeira coisa, e o teu pecado? Jesus confrontou. Agora, veja bem, uma nota de advertência, cautela e um aviso. Jesus sabia qual era o pecado na vida dela. Tanto que ela falou, você é um profeta. Por que ela falou isso? Porque ela falou, não tenho marido. Jesus falou, eu sei. Não só você não tem marido, você já teve 5 e o que você tem não é seu marido. Jesus sabia. Nós não sabemos. Nós não temos como saber, mesmo que existam indícios. Por exemplo, você está falando com alguém que está bebendo. Beber é pecado? Beber é pecado. Mas você não precisa falar, isso daqui está fazendo um pecado. Não é o nosso papel fazer isso. Mais uma vez, isso é o papel do Espírito Santo. Tá?
de acusar. A Bíblia fala lá em João 16, versículo 8, e quando ele vier, ele sendo o Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem vai convencer o mundo do pecado, justiça e juízo, não é eu, não é você, é o Espírito Santo, que ele já veio, já está no mundo. Então, Jesus foi e botou o dedo na ferida porque ele é Jesus. Então, ele pôde falar, ele até perguntou, pega seu marido. Ela, veja bem, ela poderia ter dito, tá viajando, tá doente. Não, ela falou, não tenho marido. E não era verdade. Jesus falou, o marido que você tem não é seu marido. Você tem um marido, mas não é seu. Então, Jesus, ela não mentiu. Ela falou, não tenho marido. Jesus falou, não, você não tem. Você já teve 5 e o que você tem agora não é. Então, ela não mentiu. Ela não tentou se esquivar, mas Jesus não ficou contentada com apenas essa meia-verdade, porque ele sabia que era uma meia-verdade. Se fosse eu e você, a gente não saberia. Se eu falasse para a mulher assim, vai buscar seu marido, e tem outra coisa, por que Jesus perguntou logo isso para buscar seu marido? Porque ele sabia. Mas se eu falar para alguém, vai buscar seu marido, e a mulher fala, não tenho marido. Ok, ela é solteira, é viúva. Acabou. Não tem marido, tudo bem. A gente não tem que fuçar. Você não tem marido mesmo? É porque você tem mais 5? Não é pra gente estar indagando, questionando, julgando, fuçando, metendo o nosso nariz na vida dos outros. Isso não é o nosso trabalho. Isso não é nosso trabalho, não é nossa função. Então a gente tem que trazer à mente a pessoa o fato que ela é uma pecadora. Não interessa qual é o pecado, não interessa o que seja, mas que a pessoa entenda. E o Espírito Santo vai trazer à mente, vai colocar no coração daquela pessoa, e a pessoa não tem que confessar para mim, para você, qual é o pecado dela, não. Ela tem que admitir. Então você fala, você entende ser pecadora? Sim. Você sabe que o seu pecado lhe condena, entenda. Você não vai para o céu, você vai para o inferno, você está pecando contra Deus, entenda. Então não tem que fazer uma lista para mim. Não, a pessoa é entre ela e Deus. Tá? Mas Jesus abordou. Jesus sabia, tanto que ele perguntou. Vá buscar seu marido e volta aqui. Não tenho. Falastes bem. Não só você não tem, já teve 5, o que você tem não é seu marido. Tá? Nós não temos isso, habilidade. Eu quero deixar isso bem claro para que ninguém saia por aí achando que tem que pegar confissões por escrita de pessoas. Não. Isso não é nosso papel. Tá? Certamente não foi assim com você. E não é assim com ninguém também. Tá? Então, Jesus fez isso, mas a questão aqui é encarar o pecado. É trazer o pecado à frente. Fazer a pessoa perceber que ela está sob condenação. Que sem Cristo não há remoção dessa condenação que só Jesus pode tirar. Tá bom? Então, é importante, é um ponto crucial, e não tem como você pregar o evangelho, não tem como você prosseguir sem abordar isso. Tá? Sem tocar nisso. Não tem que entrar em detalhe, a pessoa tem que saber, lembrando, esse é um trabalho primordialmente do Espírito Santo. Não se pode pular, não se pode abreviar, não se pode passar ao redor. Professor, mas é desagradável. Não interessa. Tá? Tem que abordar o pecado. Tá? Da forma que eu expliquei. Tá? Para a pessoa confessar para você, entrar em detalhes. Tá? Recentemente eu estava evangelizando uma pessoa e a pessoa começou a querer entrar em detalhes disso, daquilo. Eu falei, eu não tenho que saber. Isso é de você e Deus. De alguma forma a pessoa pegou a noção de que teria que não digo relatar, mas confessar para mim, né? Não é porque o cara começou a falar, falou, veja bem, eu não tenho que saber de nada, você tem que confessar, sabe que é errado, sabe? Então, entre você e Deus. Não é para você ficar fuçando, querendo tirar, porque isso não cabe a nós. Mas também você não pode passar por cima e fazer pouco caso, ou como se não fosse importante, porque é importante, é crucial, importantíssimo. Tá bom? Muito bem. Para encerrar, já estamos aqui no live há praticamente 1 hora, falta meio minuto para 1 hora de live, então vamos encerrar por aqui. Lembrando que, como eu disse no começo, esse estudo não é um estudo conclusivo, exaustivo, completo, de tudo que tenha sido dito ou sabido em relação à evangelização. Não, apenas esse trecho, esse episódio na vida de Jesus, onde ele praticou a evangelização. Ele levou uma mulher a ele mesmo. Né? Então nós podemos aprender desse episódio. Existem muitas outras coisas que nós podemos aprender e aprenderemos em futuras ocasiões, mas isso que nós podemos aprender.
e manter conosco, para que a gente possa colocar em prática. Não é só tudo isso aqui que a gente faz, não é para a gente ficar sabendo, que bacana, estudo interessante hoje. Não, é para a gente colocar em prática. Se for só para ter conhecimento aqui, isso que a gente fez foi inútil. A utilidade só vai ser vista quando a gente começar a colocar o que a gente aprende da palavra de Deus em prática. É como eu sempre digo, sabedoria é só bom para os outros, nunca para a gente. Por quê? Porque a sabedoria que eu tenho só vai ser útil quando eu passo ela para você. Mas a sabedoria só vai servir para mim quando eu colocar ela em prática. Isso chama-se entendimento, discernimento. Você também. Você agora tem esse conhecimento, essa sabedoria. Só vai lhe servir se você colocar em prática. Isso é entendimento. Mas se você ouviu isso, está sabendo e não vai fazer nada a respeito, então essa sabedoria não vai lhe servir de absolutamente nada. Nada, 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 nada. Temos que ser cumpridores, não apenas ouvintes da palavra. Tá bom? Então, o texto lhe fornece bastante clareza em relação à importância, tá? Bastante clareza para a gente compreender, né, os processos e as coisas envolvidas na evangelização. E pense nisso antes da gente se despedir. O único motivo que Deus deixou a gente aqui na Terra, o único motivo, é para a gente levar o evangelho a toda criatura. Não existe outro motivo. Tá? Trabalhar, saúde, estudo, família, amizade, igreja, tudo é para sustentar, é para possibilitar uma coisa: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que serve. Então, se tem tudo isso, tem igreja, Espírito Santo, dom espiritual, temos trabalho, dinheiro, finanças, saúde, família, tem tudo isso e não acontece o principal, é inútil. É como uma padaria que não faz pão. É um borracheiro que não conserta pneu. É um médico que não cura ninguém. Do que adianta? A padaria que não vende pão, então não é padaria, chame de outra coisa. Tá? Um mecânico que lava carro, mas não conserta carro, não é mecânico. Chama de lava-jato. Então a função do crente, a função da igreja, entre muitas outras, a principal, a cereja no bolo, que está no topo da lista, é levar o evangelho. E se nós como igreja, nós como crentes, não estamos fazendo isso, nós vamos ter que prestar contas para Deus. E como vimos no começo, não tem desculpa. Tá? Trabalho, cansaço, fome, sede, nada disso é desculpa viável. Amém? Muito bem. Amanhã de manhã nós vamos ver a lista que está no grupo. Tá? Não quero dar o número máximo, número mínimo, não quero falar mais nada. Como eu falei ontem no aviso, a ideia não é querer forçar, coagir ninguém aí ou não ir. Não, eu quero só saber para tomar uma decisão. Tá bom? Então, se não, a gente, de todo modo, será transmitido. Então, se não fisicamente, virtualmente, nós nos veremos amanhã, às 17 horas, 7 horas da noite. E eu vou, então, terminando por aqui, desejando a todos uma boa tarde e que nós possamos sermos cumpridores de alguma forma, mesmo nesses tempos difíceis, buscar oportunidades. E se não, quando a gente voltar à normalidade, a gente então correr atrás do tempo perdido, oportunidades perdidas. Tá bem? Vou deixar todos, então, na graça de Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Até a próxima.